Nesta aula, vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Esboce o gráfico e identifique como crescente ou decrescente as seguintes funções exponenciais. Letra A. f de x é igual a 3 elevado a x. Quando estudamos sobre o gráfico da função exponencial, vimos que ela é sempre positiva e que passa pelo ponto 0, 1. Ela toca o eixo y no ponto 1. Perceba que quando x é igual a 0, o f de 0 vai ser 3 elevado a 0, que é igual a 1. Então, a função toca o eixo y no ponto 1. Se a base for maior do que 1, a função é crescente. Se a base for menor do que 1, ela é decrescente. Então, essa função é crescente, já que a base é 3, maior do que 1. E seu gráfico tem o aspecto mostrado na figura, passando pelo ponto 1 do eixo y. Letra B. f de x é igual a 1/3 elevado a x. Neste caso, a base é menor do que 1, então a função é decrescente. Ela também é sempre positiva e toca o eixo y no ponto 1. O gráfico dessa função está mostrado na figura. Letra C. f de x é igual a 5 elevado a x. Novamente, temos uma base maior do que 1, como na letra A. Isto significa que a função é crescente. E como já falamos, toda função exponencial toca o eixo y no ponto 1. O gráfico desta função está mostrado na figura. Letra D. 2 elevado a menos x. Para fazer a análise que fizemos antes, precisamos que a função tenha a forma tal que o expoente seja igual a x. Então, precisamos fazer uma mudança na expressão. f de x é igual a 2 elevado a menos x. O expoente negativo inverte a base. Então, podemos escrever essa função como 1 sobre 2 elevado a x ou meio elevado a x. Então, temos uma função exponencial com base menor do que 1. Portanto, é uma função decrescente que toca o eixo y no ponto 1. Podemos ver aí o gráfico da função. Número 2. Seja a função exponencial f de x igual a elevado a x. É correto afirmar que, letra A, ela é crescente se x é maior do que 0. Letra B, ela é crescente se a é maior do que 0. Letra C, ela é crescente se a é maior do que 1. Letra D, ela é decrescente se a é diferente de 1. Letra E, ela é decrescente se 0 é menor do que x, que é menor do que 1. O que determina se uma função exponencial é crescente ou decrescente é o valor da base. Se a base for maior do que 1, a função é crescente. Se a base for menor do que 1, ou seja, entre 0 e 1, a função é decrescente. Na definição da função exponencial, a base não pode ser menor do que 0. Então, se a base estiver compreendida entre 0 e 1, a função é decrescente. Se ela for maior do que 1, ela é crescente. Também não pode ser 1. Né? No exercício, a base é o valor de a. O a é a base da função. Então, a resposta correta é a letra C. Ela é crescente se a é maior do que 1. Se a base é maior do que 1. Número 3. As funções y é igual a elevado a x e y é igual a b elevado a x, com a maior do que 0, b maior do que 0 e a diferente de b, tem gráficos que se encontram em 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos, nenhum ponto ou infinitos pontos. Sabemos que toda função exponencial, com esta forma, toca o eixo y no ponto 1. Então, elas se encontram em pelo menos um ponto, quando x é igual a 0.
Se o x for diferente de zero, a elevado a x vai ser igual a b elevado a x somente se a for igual a b, que não é o caso do exercício. O exercício diz que a é diferente de b. Então, a resposta para essa questão é a letra A, 1 ponto. Número 4. Sejam f de x é igual a 2/3 elevado a x e g de x igual a 1/5 elevado a menos x. Usando o mesmo par de eixos, esboce os gráficos de f de x e g de x. A função exponencial f de x tem a base entre 0 e 1. 2/3 está compreendido entre 0 e 1. Isto significa que é uma função decrescente, que toca o eixo y no ponto 1. A função g de x precisa ser escrita na forma na qual o expoente é x, e não menos x. Então, g de x igual a 1/5 elevado a menos x, o sinal negativo do expoente inverte a base. O inverso de 1/5 é 5 inteiros. Então, essa função pode ser escrita como 5 elevado a x. Então, trata-se de uma função exponencial com base maior do que 1. É uma função crescente que toca o eixo y no ponto 1. Os gráficos estão mostrados na figura. Aqui termina esta aula. Na próxima, falaremos sobre as inequações exponenciais.